essa hora e tal. Pessoal, vamos lá. O que é um sólido geométrico? Peraí. Estou pegando umas coisas aqui. Estou pegando umas coisas aqui para mostrar para vocês. Eu arrumo minha sala, ela vira uma bagunça total. Sabe? Vocês estão enxergando aqui? Quando eu vou dar aula disso, eu tenho uma tristeza muito grande. Porque você sabe o que os alunos falam? Otávio, aquelas bolas. Quando é prisma e pirâmide é quadradinho. Quando é isso aqui, o aluno fala: Otávio, aquelas bolas que você faz. E dá uma tristeza que eu tô explicando. Maneirinho. Isso aqui Demorou muito tempo para fazer. Hã? Demorou muito tempo para fazer. Não, isso aqui foram os alunos que fez. Você acha que eu vou fazer? Entendeu? Não tem coordenação motora, não. Entendeu? Eu acho que Sudoku é coisa. Sudoku não, Sudoku também. Mas origami, fazer aquele tsuru, sabe? Um passarinho que você aperta o rabo dele, ele bate a asa. Você dá uma chuchada no rabo do bicho, o bicho bate a asa. Eu odeio. Então, eu já consegui fazer um tsuru, só essa parte que você está falando do rabo, para bater as asas, eu não consegui. Foi a única parte de tsuru que eu não consegui. Eu mal consigo dobrar uma folha ao meio, entendeu? Eu sou descoordenado, eu não tenho coordenação motora fina, entendeu? Igual o cubo mágico. Tem aluno meu que faz cubo mágico em 24 segundos, entendeu? E aí eles foram tentar me ensinar, e tem toda uma matemática em torno do cubo mágico, eu acho lindo. Aí eles perguntaram: Otávio, tem que usar uma cruz. Tem que usar uma cruz. Aí perguntaram: Otávio, você sabe fazer a cruz? Eu falei: sei, o padre me ensinou. Sim, ó, a cruz, entendeu? Bom, vamos lá. Isso daqui, por exemplo, esses que eu mostrei para vocês são sólidos arquimedianos. Esse daqui é um tetraedro truncado, que é simplesmente pegar um tetraedro e cortar as pontas. Esse daqui é um cubo Snub, tá? É um cubo Snub, certo? É um cubo snubificado. Existe uma propriedade dos sólidos chamada snubificação. O que é snubificação? Você pega um cubo, você expande os lados, ó, tá vendo? Essas faces são paralelas. Essas aqui também, essa aqui também as verdes, tá vendo? Os quadrados verdes. E você preenche no meio com triângulos. Isso chama snubificação, tá? Eu tenho um monte aqui, tá? Só essa espécie que eu tô mostrando aqui para vocês, essas bolas, são 13. Isso aqui é um icosidodecaedro snub. Você faz um icosidodecaedro e snubifica. O que é um icosidodecaedro? Complicado de explicar, tá? Isso daqui é um... Eu sabia o nome de cor, mas todos esqueci. Esse aqui é um icosidodecaedro truncado. Essas minhas bolas, na realidade, elas são chamadas de sólidos arquimedianos, tá? Mas para você aprender os sólidos arquimedianos, tem que ter todo um passo até chegar lá, tá? O que é triste é que eu estou ensinando a pessoa ver, olha que bolas legais. A bola de futebol também. A bola de futebol é um sólido arquimediano. A bola de futebol é um icosaedro truncado. Se eu pegar o icosaedro e cortar as pontinhas do icosaedro, eu formo uma bola de futebol. Aquela, simples, certo? Não tem, Maria Sofia, mas depois eu te mando, tá? Então, depois eu te mando. Depois você me cobra, eu te mando tudo, certo? Então, estudar sólido geométrico é muito complicado e não existe nada de qualidade em português, tá? Então, isso que eu estou falando aqui chama sólidos arquimedianos. Eu criei um material da minha autoria sobre sólidos arquimedianos, explicando tudo. Explicando o que é snubificação, o que é truncamento, entendeu? Por exemplo, eu falei snubificação e truncamento, são duas propriedades. Existe o alongamento, o giro-alongamento. Esses que eu mostrei são sólidos arquimedianos regulares. Tá? Desculpa, semi-regulares. Existe classificação de sólidos, tá? Existem os prismas, os antiprismas, os sólidos poliedros regulares,
os poliedros semi-regulares, depois você tem os poliedros de Johnson, os poliedros de Catalan, isso só de poliedro convexo. Aí, por exemplo, de poliedro não convexo, você tem os poliedros de Kepler-Poisson. Tá? Então, essa matéria ela não é muito estudada no Brasil. Tá? Mas se você pegar a prova estrangeira, tem. Agora, quem está fazendo Olimpimate, eu acho que todos vocês deveriam fazer para me prestigiar, porque fazer Olimpimate é dar valor ao meu trabalho. Tá? O que lá? Lá tem questões. Eu vi, Lucas. Lá tem questões de sólidos arquimedianos. Tem várias questões de sólidos arquimedianos e tem questões de sólidos platônicos. A gente vai começar das coisas mais simplesinhas, das coisas mais bobinhas e das coisas mais tranquilinhas. Vamos lá. Olha essas figuras aqui. Qual delas que é sólida aqui? Só uma não é sólida. Qual que não é sólida? Bandeira de festa junina. Ela não é sólida. Ela é uma figura plana. Ela é uma figura 2D. Ela é uma figura plana. Ela é uma figura da segunda dimensão. Ela só tem comprimento e largura. Ela não tem altura. E o que seria a primeira dimensão? Uma reta. E a dimensão 0 é um ponto. E a quarta existe ou não? Certo? Existe, só que ela só existe imaginária. Porque, veja, se eu tiver um pontinho aqui dentro, ele é uma formiguinha. Ele é quem fala isso é o Carl Sagan. Ele vale muito a pena. Se você estiver aqui dentro andando aqui, você não consegue sair da bandeirinha, concorda? Se você for um ponto de uma dimensão, você não sai, igual o Pac-Man. Você já viu no joguinho do Pac-Man? Ou Come? O Pac-Man tá fugindo dos fantasminhas, só que ele é um idiota. Por que ele não pula o muro pro outro lado? Ele tá lá num beco, o Pac-Man nem tenta escalar para escapar dos fantasminhas. Porque o Pac-Man, ele vive na segunda dimensão. Se o Pac-Man ou esse ponto vivesse na segunda dimensão, é só pular e sair para fora, concorda? Concorda? Certo? Agora, se você vive na terceira, se você tivesse como viver na quarta dimensão, você está dentro da caixa de presente, você não consegue sair. Mas se tivesse na quarta dimensão, tinha jeito de sair. Só ir para a quarta dimensão. Na quarta dimensão, você não fica preso na caixa. A quarta dimensão só dá para imaginar, porque teoricamente, porque o nosso universo é 3D. Você concorda que o nosso universo é 3D? Sem problema, Ana Carolina Martucci, você é tanker. Vocês concordam que o nosso universo é 3D? A gente vive no universo 3D. O nosso mundo é 3D. Nossa, Otávio, que legal. Eu achava que 3D era só aquele filme de dragão que a gente põe um óculos de uma lente vermelha, outra azul, e o dragão vinha. Não, tudo é 3D, Maria Sofia. Tudo é 3D. Tudo que existe. Esse copo aqui é 3D. Ó. São 3 dimensões. Pensa bem. Tem altura, tem comprimento, tem largura. O universo é 3D. Certo? O universo o universo é 3D. E 3D e euclidiano. Bom, se eu falar, Otávio, você está mentindo. Albert Einstein explicou que o universo não é 3D. Tá, mas aí já foge da geometria. Tá? O universo que a gente percebe é 3D. O que é D? D é dimensão. Pode, Bruno, mas não, o Bruno perguntou se o tempo pode ser quarta dimensão, mas não vamos complicar. Vamos falar só de dimensão de comprimento, tá? Só comprimento. O que é dimensão? Dimensão são as seguintes palavrinhas: altura, largura, comprimento. Isso é dimensão. A gente não fala que uma piscina tem altura, concorda? A gente fala que a piscina tem profundidade. E quando a coisa é muito fina, a gente fala que tem espessura. Às vezes a gente fala que a folha do caderno tem largura, altura e espessura. Não interessa. Você pode falar que a folha do caderno... comprimento. Hã?
que o senhor falou, largura, altura e espessura. É largura, comprimento e espessura. O Leonardo falou uma coisa ótima. Ele tá errado, mas ele me ajudou. Eu ia falar isso. As duas coisas estão certas, Leonardo. Você pode falar que a folha tem altura, largura e espessura. Você pode falar que a folha tem altura, comprimento, espessura. E você pode falar que a folha tem largura, comprimento e espessura. Qualquer um dos três está certo. O que importa é que a folha tem 3 dimensões. Entenderam o que eu estou falando? Então você me ajudou. Não interessa. Tem o que é altura e largura? Não sei. O que é altura e largura? Qual que é a diferença de altura, largura e comprimento? Não interessa. Certo? Se o triângulo, esse triângulo aqui não está deitado, a altura é isso aqui, ó. Isso aqui é a altura. Entendeu? Então, são dimensões. Certo? Ajudou demais o que ele falou. Agora, tem figuras que são sólidos, que são compostos só por faces planas, que é o dado e a caixa de presente. Esses sólidos são chamados de poliedros. Não tem um polígono? Tem também os poliedros, tá? Não é igual, Maria. Não é igual, porque você tem que ter mais de uma. Entendeu? São dimensões. Eu posso falar que tudo tem 3 dimensões. Isso aqui tem 3 dimensões. O nome que você vai dar para elas não interessa. Se eu quiser chamar isso aqui de altura, beleza. É o seguinte, eu chamo daqui até o teto de comprimento. E eu chamo do chão ali de altura. É esquisito, mas não está errado matematicamente. Tá? Vamos chamar de maluco, né? Então, isso que são chamados de poliedros. Eu adoro suas perguntas, viu, Maria Sofia? Pode sempre perguntar. Já essas coisas aqui são chamados de corpos redondos. Certo? Ok? Entendido o que são poliedros e o que são corpos redondos? Tá. Tem uma família muito unida e também muito uriçada. É a família muito unida e muito uriçada, eu vou ter que desenhar ela. É a família dos prismas. Não são das primas, tá? Dos prismas. Essa família é muito unida e também muito uriçada. Qualquer coisa que tiver as bases iguais e 2 bases é um prisma, tá? Isso aqui são prismas. Tá ficando horroroso, certo? Eu queria... Eu devia ter colocado... peraí, eu vou pegar um aqui, que eu tenho aqui na minha memória. Peraí, pessoal, só procurar aqui. Quero mostrar uma coisa melhor. Esse aqui tá muito ruim. Eu acho que eu tenho a pasta do Podemos ainda nesse computador, que eu estou no outro computador. E eu estou numa pasta chamada Biblioteca. E generalidades pessoais, será que tem aqui? Não. E eu acho que eu apaguei a pasta do Podemos daqui. Que sacola ardida. Meu Deus, generalidades pessoais. Não. Documentos são os lados, não. Ver se vai ter nessa página aqui mesmo. Quero mostrar para vocês os prismas, tá? Queria fazer um negócio. Eu já não fiz com vocês o negócio de contar vértice, face e aresta dos prismas? Acho que sim. Sim, já. Eu vivo fazendo isso aqui. Pera aí, pessoal. Eu vou fazer porque eu acho que vai valer a pena. Valer a pena. Hoje eu tô sem graça, né? Parece que eu dormi com o Bozo. Você já ouviu falar o termo dormir com Bozo? Hoje em dia é mais perigoso falar isso. Mas dormir com Bozo era quando a pessoa acordava fazendo gracinha. Aí vocês falavam, cara, você dormiu com o Bozo? Você dormiu com o Bozo? Peraí, deixa eu ver se eu acho. Com certeza o Bruno Fuentes já viu isso. Você tá aí, Bruno? Está presente?
Deixa eu ver uma coisa. Tô abrindo um arquivo aqui, tá, pessoal? Que eu fiz, acho que eu fiz cagada aqui, então acho que se eu abrir vai ficar melhor. Ficar mais fácil. Vai ficar mais melhor. Bom, vamos voltar lá e vamos, enquanto abre aqui, vamos explicar o nome das coisas, tá? Você sabe que dar um nome às coisas ajuda a gente a entender melhor, né? Mesmo que o nome não tenha sentido, como tanker. Veja, vamos lá. Eu vou dar nome para esses sólidos aqui, certo? Vamos lá. Esse primeiro sólido é um prisma, e no caso é um prisma hexagonal, ou prisma de base hexagonal. Vocês notaram que prismas têm duas bases? Prisma tem uma base em cima e uma base embaixo, certo? Então isso aqui também é um prisma, mas ele é mais conhecido como cubo. Isso daqui já é uma pirâmide. Pirâmide tem uma base só. Nesse caso, essa é uma pirâmide pentagonal. Essa é uma pirâmide pentagonal. Isso aqui também é um prisma, um prisma irregular. A gente vai dizer que isso aqui é um poliedro, mas ele é um poliedro não convexo. Por que ele é um poliedro não convexo? Lembra que eu expliquei o que é convexo? Esse é um poliedro não convexo, porque tem uma região aqui que eu não posso chegar na outra região fazendo uma linha reta. Então, esse é um poliedro não convexo. Isso daqui é um cilindro. É bom decorar o nome. Isso aqui é um cone. Isso aqui é uma semisfera. Semiesfera. Agora, isso daqui é um dodecaedro. Eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Então, eu estou abrindo uma outra coisa aqui, tá? Deixa eu ver se eu abri o arquivo certo. Arrependi de ter feito esse material aqui, que tem um muito melhor. Tem um que é mais tanker. Não abriu errado, mas tá bom, deixa eu abrir outro. Por que você tá com sono? Pessoal, não fala que tá com sono na aula, não. Isso é uma coisa que você faz o professor ficar com sono, desanima ele e desanima os colegas, tá? Dá uma olhada aqui. Quais desses polígonos aqui são poliedros? Quais deles? Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o D, aqui é o E, aqui é o F. Quais são poliedros? O B. O B é um poliedro, certo? Mas o A também, né? O A. E o E também é poliedro, tá? Esses são poliedros. Tá, entendi. Esses dois aqui são corpos redondos. O de cima é um tronco, isso aqui é um tronco de cone, isso aqui é um tronco de pirâmide, tá? Tem uma operação chamada truncamento. Se eu cortei um pedaço, isso aqui é um tronco de pirâmide. Tem gente que põe tronco de árvore na prova. Isso é um tronco de pirâmide. E aceita o tronco de árvore? É um tronco de cone. Não, tá errado. Bom. Certo? O tronco porque faz uma operação chamada truncamento. Truncamento é um corte, tá? Acho que eu achei que eu queria. Achei. Deixa eu fazer uma cópia aqui. Para não destruir o que eu queria. Vou compartilhar uma outra tela aqui, tá? Eu sei, Mayara, mas você fala... Eu sei que não é culpa minha, mas não é legal. Eu vou compartilhar outra tela. Desculpa a demora. E você é tanker, Mayara. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Eu nem sei o jeito que você é, não sei nada da tua vida e já te amo. Olha que coisa estranha. Como é que a gente gosta das pessoas sem saber quem elas são,
como que a gente não sabe nem a cara delas, porque ela não manda nem a foto para fazer postagem de homenagem, né? Então, pode falar, Lucas. Essa figura F é o que mesmo, hein? Hã? Essa figura F não tem um nome. Ela é um bagulho muito louco. É que nem todas as figuras a gente consegue classificar, tá? Uma pista de skate. Eu pensei isso, tá? É uma pista de skate. A gente não tem um nome para definir tudo que é bom. Tudo que é bom a gente chama de tanker. E agora tudo que é. Olha aqui. Vocês estão enxergando uma outra tela? Estão enxergando? Tá, então vamos lá. Essa figura A é um prisma triangular, certo? Entendido, Certo. pessoal? Sim. Essa figura B é um prisma quadrangular. Não precisa ser um quadrado, tá? Basta ser um quadrilátero. Um Essa figura paralelepípedo? é um prisma. Um paralelepípedo é um prisma triangular, certo? O nome paralelepípedo é meio feio. A gente chama mais de bloco retangular. É o Pode chamar de palavrão esse paralelepípedo. Nossa, é um palavrão. Não, paralelepípedo o nome está certo, só que é mais conhecido como bloco retangular, é um nome melhor. Já essa letra D é um prisma hexagonal. Deu para entender o que são prismas? Deu para entender a família de prisma? Tá? Você pode chamar de paralelepípedo, mas se você vê o professor chamando de bloco retangular, é porque ele está mais atualizado. Tá? Então, agora embaixo tem as pirâmides. Pirâmide triangular, e depois eu explico, tem uma história com essa palavra bloco retangular. Depois eu tenho a pirâmide quadrangular. Sabe treta? Não tem treta. Não existe treta. Hoje, cada semana é uma treta. Essa semana é o Flow versus o iFood. Entendeu? Teve uma treta sobre esse nome bloco retangular lá nos anos 30, do Euclides Roxo com não sei mais quem. Como o Euclides Roxo ganhou a treta, a gente só sabe quem ganha a treta. Tá? Já o G é a pirâmide pentagonal. E o H é o pirâmide hexagonal. Certo? Deu para entender o nome dessas figuras? Alguma pergunta sobre o nome das figuras? Tá, então vamos lá. Veja os prismas abaixo. Qual deles tem 6 vértices? Qual desses 3 prismas tem 6 vértices? Qual deles? O primeiro, esse aqui? Triangular. Presta atenção na aula, Maria Sofia. Essa aula é muito importante. Foca nessa aula, tá? Foca nessa aula. Vamos dispersar, não. Então, o que tem 6 vértices é o primeiro, né? É o prisma triangular. Certo? E quantas arestas tem o prisma hexagonal? Prisma hexagonal. Mas essa aula aqui é uma das melhores aulas que você vai ter na tua vida, Maria Sofia. Entendeu? É aula de conteúdo. Se você conseguir prestar atenção nela, isso é transformador, tá? Quantas arestas tem o prisma hexagonal? Como é que você sabe que é 18? Tem 6 em cima, 6 do lado e 6 embaixo. Qual polígono forma a face do prisma pentagonal? Quais polígonos que vão formar as faces do prisma pentagonal? Pentágono e retângulo. Pentágono e retângulo. Aliás, todo prisma tem faces, que são as bases, que pode ser qualquer polígono, e mais paralelogramos, que podem ser retângulos se eles não forem tortos. Que polígonos formam a face do prisma triangular? Triângulo e retângulo. Certo? Quais polígonos formam as faces do prisma hexagonal? Hexágono e retângulo. Deu para entender isso? Deu para entender? Agora, olha aqui. Veja o que são faces laterais e base. Entenderam o que é face lateral e base? Entenderam o que é face lateral e base? Está mandando pintar de azul as bases e de amarelo as faces laterais. Contrário. Tá?
Quantas bases que possui um prisma? Como sabe que o triângulo é retângulo? Quando tem um ângulo reto. Quantas bases tem um prisma? Pessoal, presta atenção. 2. E a pirâmide? Quantas bases tem? 1. Certo? Esse striptease da figura aqui, tá vendo? Essa figura deitada, ela chama de planificação. Quando eu faço striptease da figura e eu abro ela, isso chama planificação. Vocês entenderam bem a diferença entre prisma e pirâmide? Conseguiram entender a diferença bem de prisma e pirâmide? Ok? Daí eu mando dar o nome. Você consegue olhar o nome e saber o nome dessa primeira figura aqui? Essa primeira figura é o quê? O que ela é, essa primeira figura aqui? Prisma hexagonal. Prisma hexagonal. E a segunda? Pirâmide quadrangular. E a terceira? Pirâmide hexagonal. Certo, fácil. Que eu mando os alunos desenhar. Agora, essa figura aqui que era boa. Aqui eu mando falar, ó. Qual o formato das faces laterais de um prisma? O prisma tem 2 bases e a pirâmide tem 1. Qual o formato das faces laterais de um prisma? Qual o formato das faces laterais de um prisma, pessoal? Retangular. Retangular. Quadriláteros. Na verdade, são paralelogramas. Ou retângulo se ele for um prisma reto, mas pode ser um prisma oblíquo também. E o formato das faces de uma pirâmide é triangular. Triangular. Triângulos. Certo? Eu não vou ficar... Olha aqui. Aqui eu tenho uma pirâmide octogonal e um prisma octogonal. Eu posso ter quantos lados eu quiser na base. Agora, vamos fazer essa atividade aqui, que é uma das atividades mais importantes que eu considero de toda a matemática. Vamos lá. É uma das coisas que eu mais dou foco quando eu estou ensinando para os alunos, que eu acho importantíssimo para entender as ideias fundamentais da álgebra e para aprender a generalizar. Bom, não é essa ainda. Deixa eu ver se eu tenho a outra aqui, que eu acho que a outra é melhor. Deixa eu ver se eu tenho. Se eu não tiver, vai ser essa mesmo. Não tem, mas vai ser essa aqui. Então, vamos lá. Eu vou só pôr umas linhas abaixo aqui. Espera aí. Qual é o nome dessa forma? Prisma triangular. Esse aqui é o prisma quadrangular. Esse é o prisma pentagonal. E esse é o prisma hexagonal. Certo? Quantos vértices tem o prisma triangular? 6, né? 6. Peraí que a bosta travou. Não sei se parece que está travado aí para vocês. Travou, 6. E o prisma quadrangular? Quantos vértices tem? Travada. Quantos vértices? E o prisma pentagonal? Quantos vértices? E o prisma hexagonal? Quantos vértices? Nem precisa da figura para eu falar quanto que é o prisma heptagonal. Quantos vértices tem um prisma heptagonal? Tem 7 em cima, 7 embaixo. Concorda? 14. Engraçado que quando eu vou ensinar isso para os alunos, eu tenho uns prismas pirâmide lá, eu vou mostrando para o aluno. E eu falo para o aluno, imagina o prisma pentagonal na minha mão. Imagina o prisma pentagonal na minha mão. O cara não consegue imaginar. Ele fala aquele prisma, pega um outro e fala, ó, isso é um prisma pentagonal. Quantas faces tem? O cara não imagina. E o prisma octogonal? Quantos lados tem na base? E o prisma com 100 lados na base? O prisma com 100 lados na base. Quantos vértices tem? E o prisma com N lados na base? Quantos tem? 2N. Olha como você começa a aprender a álgebra aqui. Tem gente que repara que é uma sequência. Vamos lá. Faces. Quantas faces tem o prisma pentagonal?
O prisma quadrangular. Prisma triangular tem 5. Prisma quadrangular. Prisma pentagonal tem quantas faces? 7, né? As 2 bases e as 5 laterais. E o prisma hexagonal, quantas faces tem? E o prisma heptagonal? E o prisma octogonal? E o prisma com 100 lados na base, tem quantas faces? Tem 100 faces laterais, todas em forma de quadrilátero, mais 2 bases, 102. E um prisma com N lados na base, tem quantas faces? Certo? Então vamos lá. E aresta? Quantas arestas tem o prisma triangular? 3 em cima, 3 embaixo, 3 no meio, 9. E o prisma quadrangular tem quantas arestas? E o pentagonal? E o hexagonal? 18, né? 3. E o heptagonal? E o octogonal? E o com 100 lados na base? Tem 100 em cima, 100 embaixo e 100 vertical. Concorda? São 100 lados da base superior, os 100 lados da base inferior e os 100 que dão horizontal. 300. Então você concorda? E o com N lados? Tem quanto? Com N lados? 3N. Agora vamos para a grande mágica. Vértice mais face menos aresta. A gente vai fazer continha de mais, depois de menos. 6 mais 5. Menos 9. 8 mais 6. Menos 12. Não, presta atenção. É continha de mais, Matheus. 10 mais 7. Menos 15. Dá para notar que é tudo 2, né? Vamos ver com N. Quanto que é 2N mais N mais 2 menos 3N? Você concorda que você vai cortar o 2N com 3N? Que é 2N mais N, 3N. Menos 3N, 0 e vai dar 2 também? Vai dar 2 também, tudo 2. Como que chama essa propriedade? Que diz que vértice mais face mais aresta, não só em prisma, em qualquer polígono, sempre dá 2. Isso é muito importante. Quem sabe o nome dessa bagaça aqui? Não sei o nome dessa bagaça. Essa bagaça tem um nome. Como é que ela chama? Esqueci. É uma das. Isso aqui é matéria, sabe de que série? Matéria do 3º ano do ensino fundamental. Porque o aluno Eu sei, consegue mas eu fazer esqueci sozinho. o nome. Relação de Euler. Tá? Então, vértice mais face menos aresta. Em qualquer poliedro convexo dá 2. Tá vendo esse poliedro aqui, ó? O número de vértice mais face menos arestas vai dar 2. Tá? Não sei se está aparecendo. Ó. Vértice mais face mais aresta vai dar 2. Relação de Euler. Escreve Euler, tá? Ok? Eu posso fazer a mesma brincadeira com as pirâmides, tá? E posso fazer as mesmas brincadeiras com a pirâmide que eu fiz com o prisma. Certo? Vale a pena fazer. Se você quiser acrescentar aqui a pirâmide heptagonal, pirâmide octogonal. Eu faço isso na sala de aula. Tem um monte de vídeo gravado disso. Pirâmide com 100 lados na base. E a pirâmide com N lados na base. Compensa fazer isso para os alunos, para eles entenderem as ideias, tá bom? Ok? Certo? Deu para entender essa ideia? Certo? Aí eu posso perguntar numa prova o seguinte. Ó, um prisma, ó, presta atenção, questão de vestibular, que para mim é uma questão bostinha. Um prisma
tem 2.100 arestas. Quantas faces possui esse prisma? Isso é problema de vestibular, certo? Então, primeira coisa, se ele tem 2.100 arestas, quantos lados tem as bases deles? Quantos lados tem as bases? Tem professor que fala, tem que usar fórmula. Tem um escambau. Um prisma tem 2.100 arestas. Quantas faces ele tem? Faz de conta que isso é um prisma. Não sei se está aparecendo na câmera. Eu tenho um tanto de aresta aqui, um tanto de aresta aqui e um tanto lateral. Entenderam o que eu estou falando? Então, quantos lados tem a base de um prisma com 2.100 arestas? 700. Concorda que é 700? É só dividir 2.100 por 3, porque eu tenho 700 arestas em cima, 700 arestas embaixo e 700 arestas em pé. Concorda que é 700? Certo? Então, ele tem duas bases mais 700 faces laterais. Então, ele tem 702 faces laterais. Deu para entender como é que faz esse tipo de problema? Simples, né? Vamos fazer com pirâmide para você ver. Ó. Uma pirâmide tem 1.500 vértices. Quantas faces tem essa pirâmide? Vamos lá. Lados da base. A pirâmide só tem uma base. Você concorda que a pirâmide tem um tanto de vértice na base e tem mais só um na pontinha? Então, quantos são os lados da base dessa pirâmide? Ela tem 1.500 vértices. 1.500 menos 1. Ela só tem um na ponta. Então, 1.500 menos 1. Ela tem 1.499 lados, lados na base. Bom, então ela tem só uma base, mais 1.499 faces laterais. Ela tem 1.500 faces. Aqui é 702 faces, não é laterais não, tá? Faces. Resposta 700. Deu para entender como faz esse tipo de problema? Usando isso aqui, ó. Cabeça, massa glútea. Mentira. Tem um aluno que chamava o cérebro de massa glútea. Massa glútea é a bunda. Mas ele chamava de massa glútea e beleza. Tá certo? Deu para entender, galera? Pessoal, no caso da pirâmide, por exemplo, se ele falar a quantidade de vértices, é a mesma quantidade que tem as suas faces? Sim, só que você tem que pensar, né? Para você chegar nessa conclusão. Não é um negócio assim imediato, que você vai chegar super tranquilo, super clean. Você vai concluir isso da consequência do teu raciocínio, tá? Deu para entender isso aqui? Deu. Tá? Da pirâmide é mais fácil que do prisma, nesse caso. Não, porque você podia falar em outros tipos de sólidos. Tá? Então vamos lá. Eu quero falar agora dos sólidos de revolução. Vocês já viram a charge do Marlon Tenório? Vocês conhecem o Marlon Tenório? Alguém aí já ouviu falar nesse rapaz chamado Não. Marlon Tenório? É maravilhoso. Ele faz Não. charges incríveis para coisa. Então vamos lá. Eu vou mostrar, vou copiar e colar aqui uma charge dos sólidos de revolução do Marlon Tenório. Não sei se tem livro da escola, porque ele é muito novo, sabe? E o humor dele é bem... Ele desenha bem, tá? Sempre quis saber se ele é parente daquele outro Tenório que tem um canal. Então, vamos lá. Sólido de revolução, Marlon Tenório. Peraí que eu já vou mostrar... será que ele é parente do Iberê? Sólidos de revolução... Eu pus sólido de evolução, apareceu Kim Jong-un aqui. Brincando. Marlon. Ai, meu Deus. A meu computador. Sólidos de revolução. Marlon Tenório.
Pode ser esse. Pessoal, vocês vão gostar da segunda fase da Olimpimat, que não está ainda disponível. Mas tem uma questão, já vou dar um spoiler para vocês, que compara as alturas dos heróis da DC, sabe, os heróis da DC, com personagens brasileiros, tá? Por exemplo, quem é mais alto, o Superman ou como é que chama aquele cara que tem 2 metros, que é cantor? Entendeu? Então, tem isso, vocês vão gostar. Mas é uma questão boa, é matemática. Eu acho que é o Léo Santana, não sei. É isso! Quem é mais alto, Superman ou Léo Santana? Eu vou perguntar isso no Libmate. Vocês estão enxergando essa chart do Marlon Tenório? Sólidos Sim. de evolução? Tem 4 sólidos de revolução famosos. Esses 3 que estão aí. O primeiro é a dona esfera, o segundo é o seu cilindro e o terceiro é o seu cone. Os 3 são sólidos de revolução. Tem um outro chamado toro, tá? Engraçado, tem muito aluno que chama de touro quando eu dava a prova. Não é touro. Escreve touro, mas é toro. Pera, eu vi uma charge legal aqui do Marlon Tenório, que eu preciso dar uma olhada aqui. Então, peraí, deixa eu colocar. Toro, revolução. Vamos colocar toro de revolução. Eu vou mostrar o toro. Vocês sabem o que é um toro? É toro mesmo, toro, chama toro. E eu sempre tentei explicar para os alunos que era o toro, só que eu não tinha internet, então era a coisa mais difícil do mundo. E eu ia nas lojas de 99 procurando um toro e eu não conseguia. Aí eu quase levei uma câmara de ar de pneu para a escola, entendeu? Só que eu fiquei pensando, uma câmara de ar de pneu não ia dar certo, tá? Então isso é um toro. Eu vou mostrar um toro. Isso é um toro, certo? Deu para entender o que é um toro? Não é touro que fala, tá? Touro é aquele bicho chifrudo, certo? Que o meu cunhado cuida. Entendeu? Isso aqui é um toro. Escreve torus em inglês, tá? Então, esse é um toro. Então, olha o que é um sólido. Por que ele chama de sólido de revolução? Vê se você olhando aqui, você entende por que ele é um sólido de revolução. Eu tenho uma figura chamada geratriz. Tá vendo esses desenhinhos aqui? Esses desenhinhos aqui não são aqueles picolézinhos, não. Tá? Não são marcas de pirulito diferenciado. São figuras geratrizes. Tá? Essas figuras geratrizes, se eu girar em torno do palitinho chamado eixo, eu vou ter um sólido de revolução. Deu para entender o que é eixo e geratriz? Quando você chegar na faculdade, se você for fazer engenharia, se você for fazer medicina, se você for fazer contabilidade, economia, matemática, você vai ter uma matéria chamada cálculo. Então, você precisa saber esses nomes, porque vai ter muita conta com eles. Tá? E cálculo de sólido de evolução, você precisa saber. A figurinha, ou seja, os pirulitos aqui, estão vendo esses pirulitos aqui? São chamados de geratriz. O pauzinho do pirulito é chamado de eixo, tá? É chamado de eixo. Tem a diretriz também, que eu não vou explicar com muito detalhe, certo? Então, eu estou explicando que esses pirulitos aqui, se eu girar eles, olha o pirulito girando. Olha esse babaquinho aqui com camiseta de pi. E aqui não tem um triângulo? Isso aqui é um triângulo, né? Não é um triângulo? Aí eu vou pegar o triângulo e girar. Tá vendo esse negócio aqui de girar? E aí, girando, tá? Girando, essa figura chama geratriz. Aí vai formar essa figura aqui. Eu tenho que girar em torno de um eixo. Isso aqui é um cone, que é um sólido de revolução. Por que revolução? Revolução não é um giro? A revolução da Lua, da Terra, sei lá, porque eu não entendo astronomia, não é um giro? Então, revolução em matemática é um giro. A diretriz de um cone, a geratriz de um cone é um triângulo. A geratriz de um cilindro é um retângulo. E a geratriz de uma esfera é um semicírculo. Deu para entender o que é um sólido de revolução? O eixo passa um seno da circunferência, tá? Dá uma olhada nesses pirulitos aqui, tá? O número 1 vai formar um cilindro. O número 2 vai formar um cone. O número 3, uma esfera. O número 4 vai formar um tronco de cone. O número 5 vai formar um cilindro mais baixinho, tá? Cilindro nanico, um cilindro Ana Carolina Martucci.
certo? O 6 vai formar um cone mais reganhado, um cone de base maior e altura menor. E o 7 vai formar uma esfera. Mas eu acho que a Ana Carolina Martucci deve ser a coisa mais fofinha do mundo. A 7 não é uma semisfera? Semisfera, verdade. Não, é uma semisfera. Muito obrigado. Só dei para ver se você estava prestando atenção. Sabe o que é semi? Semi é meio, tá? Ok? Entenderam o que é um tronco? Um tronco é o seguinte, eu tenho um sólido, eu passo uma faca, tchum, e corto fazendo uma seção. O que é uma seção? É um corte, tá? Como é que eu chamo corte? Seção. Então eu pego um cone e faço uma seção. Isso chama seccionar, fazer um espadachim, tá? Então isso aqui chama tronco de cone. É gerado por um trapézio, não é? Olha a figura 4. Um trapézio forma um tronco de cone. Ok? Estão entendendo essa matéria? E ela não é tanker, essa matéria? Tanker e easy. Mas essa matéria é pouco ensinada na escola, você não concorda? Muita corda, com 89. E eu estou falando um monte de coisa que eu tinha que falar muito mais demoradamente. Tá? Depois eu quero mostrar uma outra coisa sobre essa matéria. Tá? Olha outro sólido de revolução. Olha outros, tá vendo? Ok? Tem um objeto aqui que é um pouco... Os alunos riem desse objeto, né? Mas é para entender o que é o sólido de revolução. Tá vendo? Essas 4 figuras são... Ainda bem que você acha um pão. Tem gente que acha coisa bem pior. Entendeu? Olha essas figuras aí. Essas figuras, tá? São sólidos de revolução. Olha o toro aqui. O toro é gerado a uma certa distância. Então, eu tenho uma geratriz, eu giro em torno do eixo e eu formo sólido de revolução. Tem duas figuras, 2 questões. Aluno só tem mente poluída. Então, antes do aluno fazer a piada de tom pornográfico, eu já falo antes, tá? Porque se você fala antes, o aluno ri mais, entendeu? Então, toda vez que dá para entender uma coisa pornográfica, eu falo antes. Porque aí o aluno nem ri. Porque os alunos ficam assim. Como se a gente também não tivesse mais malícia que ele. Você imita muito. Entendeu? Então, no lugar do você fazer o aluno ficar rindo da tua cara, você faz a piada, ó, vai parecer isso, não sei o quê. É igual quando tem o cubinho e o cubo grande, entendeu? Você explica para o aluno, vai ter a piada, tá? Aí o aluno, e principalmente aluno de 6ª série, esse é o que mais ri. 6º, 7º, 8º. Não, vamos lá. Pessoal, então vocês entenderam o que é um sólido de revolução? Entenderam o sólido de revolução? Certo? Então, beleza. Aí eu mando desenhar o sólido girado por isso aqui. Tá? Um assunto, ó. Vocês ouviram falar que tem uma nova base nacional curricular comum? Ouviram falar? Não, nunca ouvi. BNCC. O currículo do Brasil mudou. O currículo do Brasil mudou. E aí o que vai acontecer? Os alunos vão estudar coisas que não caem em Olimpíada, mas isso vai alterar o vestibular. Tem assunto que não cai em Olimpíada. Matemática financeira e estatística não caem em Olimpíada. Bom, tem algumas até que caem, tá? Internacionais, tudo, mas essas padronizadas caem só aquelas 4 áreas, né? Então, é muito difícil questão de estatística cair de matemática financeira. Mas tem um outro assunto que não cai em Olimpíada, que está nos novos livros, que chama perspectiva e vistas. Eu pus no Olimpimate. Outra coisa que não cai em Olimpíada é lógica formal. Outra coisa que não cai em Olimpíada é programação, que está nos novos livros. Olha essa questão 17. Tá vendo essas sombras aqui? Tá vendo? Uhum. E isso aqui é um assunto que vocês vão passar a estudar, mas eu não vou falar. Olha o que é um tronco. Eu tenho aqui um pirâmide pentagonal. Aí eu passo um corte. Eu faço uma seção. Esse plano é chamado plano de seção. Entenderam que em geometria espacial, corte vai ter o nome de seção? Um tronco de pirâmide pentagonal? Secção. Mas lê seção.
Pode ler secção também, tá? Então, seção é o quê? É corte. Existe seção de ceder é outra coisa, tá? Então, secção. Existe seção também. Seção da tarde. É diferente, certo? São só palavras homófonas. Sei lá como é que chama isso. Então, veja, eu fiz um plano seccional, um plano secante. Seção vem de secante. Vem de secante, certo? Cortar. Cortar. Então, aqui, essa figura aqui, chama tronco de pirâmide e não tronco de árvore. Eu juro para vocês, em mais de 20 anos que eu dou aula, todo ano tem um aluno que escreve na prova tronco de árvore. E nem Ele faz começa a escrever sentido. Por que tronco de e ele árvore? emenda a árvore. Então, põe tronco de árvore. Tronco. Eu achava que era zoeira. Eu não sei o que os alunos põem tronco de árvore. Tá? Então, certo? Então, veja. Que figura é gerada dessa planificação aqui? Que figura que é? Um tronco. Não? Tronco, porque as bases são de tamanhos diferentes. Se fosse cilindro, se fosse um prisma, seria igual. Isso aqui é um tronco de pirâmide pentagonal, que tem o mesmo tanto de vértice. Não vou fazer isso aqui, tá? Olha um outro tronco de pirâmide ali, certo? Olha os toros, ó. O Daniel tá ali do lado. Olha o touro. Você viu eu, que fofinho? Do meu antigo Budipok. O fim do Orkut fez acabar essas figurinhas. Aí o Budipok foi tirado do ar. Eu não tô fofinho naquela figura? Quem que fazia esse desenho? O Orkut. Eu tô super fofinho. E o povo falava que era igualzinho eu, porque eu não usava essa barba. Vocês sabem por que eu comecei a usar barba? Sabe por que eu comecei a usar barba? Porque é o seguinte. Eles chegavam na secretaria da escola, perguntavam: cadê aquele professor careca? Cadê aquele professor... Nossa, mas eu vi na biografia que você colocou no dia. Eu conto isso na minha biografia. Cadê aquele professor careca? Aí, o que acontece? Agora eles perguntam: o professor, aquele barbudo, melhorou? Nossa! Mas não foi por isso, não. Não foi por isso. Não foi por isso. Não foi por isso. Foi porque, primeiro, que a minha barba é muito difícil de fazer. Minha pele é muito sensível e eu ficava tudo vermelho quando eu fazia barba. Entendeu? E eu tinha uma crush e ela falava que gostava de barba. E já que eu tinha muita dificuldade de fazer... Meu pai nunca deixou barba na vida. Meu pai fez a cirurgia para tirar o tumor no cérebro e ele estava com a cabeça aberta, cicatrizando. Ele ficou pedindo para os enfermeiros para fazer a barba. Pessoal, não manda agora no PV, não. Presta. Meu pai queria fazer a barba. Meu pai tem 79 anos, eu nunca vi ele com barba. Nunca. Meu pai nunca deixou a barba. E ele não gostava que eu deixasse. Só que a minha pele é muito mais macia do que a pele do meu pai. Agora não é para mandar, não, pessoal. Agora é prestar atenção na aula mesmo quando eu estiver falando bobagem. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha barba, fazia minha barba, só que a minha pele é macia. E os irmãos da minha mãe, todos usam barba. Meu avô, pai da minha mãe, usava barba. Então, o que eu falei? Vou usar a barba também. E então eu comecei a deixar a barba e eu acho ótimo, porque aí eu não preciso fazer barba todo dia. Só que aí eu fico deixando a barba parecendo Osama Bin Laden. Não sei se vocês viram uma montagem minha que tem eu de turbante com Osama Bin Laden. Tá. Professor, e também fala que barba também é tipo uma maquiagem de homem. Só que a minha é uma barba bonita, né? A minha barba é super desleixada. Minha barba é tudo assim. Parece aquelas barbas, sabe, do Ventania? Sabe aquele Ventania, aquele maconheiro de São Tomé das Letras? Louco, Melo. Minha barba é igual do Ventania. Não é que nem o do Osama Bin Laden, não, Bruno, né, professor? Não, é igual do Ventania, sabe? É igual do Murilo Couto. Tem hora que eu quero começar, fala, Clóvis, tranquilidade. Entendeu? Porque é horrível, tá? Então, veja, só que ela é limpinha, viu, pessoal? É limpinha. Eu não passo professor, aquelas loções francesas, não, mas eu lavo com sabão e com shampoo. Eu uso shampoo. Professor, é que nem aquele filme, professor, que o cara vai comer macarrão e acumula um monte de comida na barba da pessoa. Não, mas isso acontece, tá? Mas principalmente quando eu vou comer açaí. Olhem essa quantidade de figuras aqui, tá? Olha essa letra B, 8, esse número 8. Que figura é essa no número 8?
Ó, Que figura é essa no número 8? um prisma? É um prisma triangular, concorda? Concordo. E a no número 6 é o quê? Uma pirâmide? É uma pirâmide pentagonal, só que é diferente da pirâmide pentagonal do item, por exemplo, do item 4, ou do item 5, ou do item 3. Olha o item 13, 4, 5 e 6. Não, E calma, 13. Leonardo, calma. Olha o 3, 4, 5 e 6. Não são todas pirâmides 3, 4, 5, 6, todas as pirâmides quadrangulares? A 13 também. E A 13 também. Calma, vocês estão adiantando. Calma. Eu estou querendo mostrar que ó, o 3, a base é o 3, a base é um quadrilátero irregular. Que Triângulo, não quadrilátero. é nada, certo? O 4 a base é um retângulo. O 5 também, mas é um retângulo de outra dimensão, tá? Nenhuma delas é chamada pirâmide triangular regular. O que é uma pirâmide triangular regular? É a pirâmide triangular que tem um polígono regular na base. Ela não é um polígono regular. Olha essa número 2. Essa regular. número 2 é um prisma hexagonal regular. Um prisma hexagonal regular não é um poliedro regular. Entenderam isso que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando? Um prisma nunca vai ser um poliedro regular, a menos que é um cubo. O cubo é o único prisma que é regular, tá? Depois eu vou explicar. Agora, olha a 13, que vocês estão loucos para falar da 13. E olha a 12 também. E o que tem a 13 de diferente de todas as outras? Não, a 5 é igual a 13. Sendo informal, tá torta. A 5 é igual a 13. Ela tá torta, né? Ela tá torta. Ela tá pendendo igual a Torre de Pisa. Porque elas são elas são pirâmides oblíquas, enquanto as outras são pirâmides retas. Por causa Olha da aqui. base. São pirâmides oblíquas. A 5 Professor, e a 13. Pode falar. a 16 não parece a setinha do GPS? Então, e a 16 é o quê? Que é um prisma também, só que é um prisma não convexo. Tá? E a 15 é um prisma oblíquo. Tá? Deu para entender isso? Então, o que é um prisma oblíquo? Um prisma torto. Então, por isso que quando o menino lá, o Lucas, falou que os lados são retângulos de um prisma, nem sempre. Olha o 15. Os lados são paralelogramos, né, Lucas? Então, os lados de um prisma são sempre paralelogramos. Se eles forem retos, é retângulo. Se eles forem oblíquos, são paralelogramos. Deu para entender isso, pessoal? Estão conseguindo entender? Professor, ali no prisma oblíquo, a 12 também, não? A 12 não é prisma, é? É. A 12 é prisma? Sim, não. Tem certeza? Eu acho que é oblíquo, porque tá... Não, é oblíquo, mas é prisma? Não. É? Você já viu prisma que as bases têm tamanhos diferentes? Nossa, As bases, verdade. exatamente, Mariana. As bases de um prisma têm que ser idênticas. Entenderam o que eu estou falando? Isso é uma pirâmide, né? Base Verdade. de prisma. Duas regras para ser prisma. As bases têm que ser idênticas e paralelas. Estou gritando, né? Tem que ser idênticas e paralelas. Se não for as duas coisas, não é prisma. Essas não são idênticas, tá? Então não pode ser prisma. Se não fosse paralelo, também não era. Então é tronco de pirâmide. A 12 é tronco de pirâmide. Tem dois troncos de pirâmide aqui. Qual que é o outro? Não estou achando. Tem dois troncos de pirâmide. Uma é a 12 e a outra. A outra é a 1. a 12. É a 1. A 1. Só que esse é um tronco de pirâmide reto. A 1 é um tronco de pirâmide reto. E a 12 é um tronco de pirâmide oblíquo. Legal essa matéria, não é? Sim. E pouco falada na escola. E eu estou focando nas propriedades topológicas. Por quê? O professor brasileiro é muito mal formado.
inclusive os professores que dão aula nas melhores escolas, são mal formados. Quando eu tirei a maior nota da Olimpíada, eu acho que foi a maior nota do Brasil, eu noto o seguinte, a maioria dos professores sabe pouco matemática, entendeu? E eu acredito que pouca gente sabe matemática mesmo. Então, o que acontece? Eles não sabem que quando você vai ensinar sólido, você tem que ensinar isso que eu estou falando. Eu falei de volume aqui, eu falei volume, eu falei a palavra volume alguma vez nessa aula, não ser o volume da minha voz que está alto. Não falei. Tem gente que acha, geometria espacial, volume, vamos falar de volume, sou tarado do volume. Não estou falando de volume, eu estou falando das propriedades topológicas. O que é topológico? Topos, lugar, que tem a ver com o lugar que as coisas estão. Então, eu estou falando das propriedades topológicas dos sólidos geométricos, certo? Então, quando você vai ensinar geometria, você tem a parte métrica, que fala de volume, e você tem a parte topológica. A 14 é um prisma, não é? Olha para você ver, Lucas. As bases são congruentes e paralelas. Então, é um prisma. É um prisma quadrangular. Então, identifique o seguinte. Bases paralelas, tá? Bases paralelas e congruentes é prisma, tá? Se for poliedro. Existe também o prisma que não é poliedro, mas aí é uma outra história. Um cone também é um prisma, tá? Um prisma degenerado, talvez. Tá? Agora, vamos lá. Tá vendo essas figuras super fofinhas aqui? Tá vendo essas figuras aqui? Tá vendo essas figuras aqui? Elas são os poliedros regulares. Só existe esses 5 e é muito fácil provar, não vai dar tempo, que só existe esses 5. Esses poliedros, tem até uma sigla para decorar eles, tá? Que é TOD. Eu fazia um meme com TOD, era super legal. Eu falei, que é isso, TOD? Uma nova onda? Tetraedro, o cubo, que é o hexaedro, octaedro, não é octoedro, é octaedro mesmo, dodecaedro e icosaedro, tá? É octaedro. Em Portugal, o octógono é o octágono, sabia? Sabia disso? Em Portugal, o octógono é o octágono. Então, o certo é falar octa mesmo. Octa campeão do mundo, certo? Então, no Brasil ficou diferente. Mas o poliedro tá certo, é octaedro. Então, tetraedro, o cubo é o hexaedro, o cubo tem 6 faces, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Oi, Mel, saudades de você, Mel. Sem você, eu pensei em você umas 5 vezes nessa aula. Então, TOD, certo? Deu para entender? Por que são... O que é um poliedro regular? Tá? Presta atenção. Mas eu postei no grupo, Mel. O que é um poliedro regular? O que é um poliedro regular? O poliedro regular tem 2 características. Presta atenção. Todas as faces são polígonos regulares. Certo? Outra característica. De todos os vértices, saem a mesma quantidade de arestas. Deu para entender o que é um poliedro regular? Deu para entender? São só 5, igual os dedos da mão. Tá? Os poliedros regulares são 5. E eles têm um nome. Quem sabe o nome dos poliedros regulares? São chamados poliedros de... Os poliedros regulares têm um nome. Eu já falei que os semi-regulares são chamados de arquimedianos. E como são chamados... Esse aqui, esse é semi-regular. Por quê? Todas as faces são polígonos regulares iguais. Certo? É o mesmo polígono. Tá? Essa aqui também. Todos compostos de polígonos regulares. Essas bolas aqui, ó. Essa aqui também. Essa aqui é composta de polígono regular. Mas como é mais de um polígono regular, é chamado de poliedro semi-regular, que é um arquimediano. Como chamam os poliedros regulares? São poliedros do quê? Os semi-regulares, ninguém sabe, isso é básico. Não, nada a ver com convexo. Não convexo é tudo convexo, claro. Se fosse não convexo, não teria nem sentido isso que eu estou falando. Quais são os poliedros aqui?
Ninguém sabe o nome? Poliedros de... Nossa, pessoal, eu ensino isso no Podemos P. Podemos P para os alunos do terceiro ano fundamental. Poliedros de Platão. Existem os poliedros de Platão e os dedos da mão. Já viram o livrinho? Os poliedros de Platão e os dedos da mão? Parece um livrinho idiota, mas recomendo que vocês leiam. Os poliedros de Platão e os dedos da mão. Se vocês conseguirem achar em PDF ou comprar, às vezes eu acho até em PDF. Se alguém achar em PDF, pode mandar aí. Vale a pena comprar. É um livro incrível do Nilson José Machado. É um dos melhores livros que eu li na minha adolescência de matemática, tá? Ele é maravilhoso. Ele explica matematicamente por quê. E o autor não é um professor qualquer. É o Nilson José Machado, doutor em matemática pela Universidade de Chicago, um dos matemáticos mais competentes do país. Os poliedros de Platão e os dedos da mão. Esse livro é maravilhoso e ele tem o quê? 10 páginas, 15 páginas no máximo. Certo? E exatamente, Matheus, perfeito. Então, esse livro é um livro fininho, é um livro paradidático. Tá aí, ó. Alguém já achou o livro? Leia, pessoal. Você vai ler esse livro, sabe em quanto tempo que você vai ler os poliedros de Platão, os dedos da mão? Em 40 minutos. Juro para vocês. Vocês vão ler em 40 minutos esse livro, tá? Vale a pena comprar. Deixa eu ver quanto que tá aqui para vender no Traça Virtual. Vamos lá. Poliedros de Platão, comprar. Se quiser comprar, talvez vocês ajudem o autor. Vamos ver se tem o preço. R$8, pessoal. R$8, tá? Tem R$8, R$11,80, R$8,10, R$16, R$13, R$14. É um livro barato. Se vocês puderem comprar, vocês ajudam o autor, tá? Então, acho legal ajudar o autor, porque aí a gente produz depois mais material, entendeu? Então, vale muito a pena, tá? É um livro barato. Se alguém morar em capital, vai numa livraria, às vezes encontra. Eu não sei se tem uma versão mais nova com a capa diferente, tá? Depois vocês põem lá. Esse livro é maravilhoso, tá? Eu tenho ele quando eu era criança e eu adoro esse livro, tá? Ele explica por quê, tá? Explica por quê. Eu não vou conseguir fazer essa explicação nessa aula, tá certo? Deu para entender que eu não vou conseguir fazer essa explicação nessa aula? Não vai, porque 5 horas eu preciso começar o outro módulo, tá? Então, não vou conseguir aprofundar nesse assunto. Mas existe técnicas muito interessantes. Eu quero mostrar agora uma outra coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma outra tela. Eu acho que essa aula tá tão legal, vocês não acham? Vocês não acham que essa aula tá tanker? E eu vou compartilhar um negocinho, um software. Enquanto eu vou no banheiro, senão eu vou... Peraí, já volto. Se alguém quiser baixar esse software aí, não precisa nem instalar, ele funciona direto. Pessoal, esse software que eu vou mostrar, que está aparecendo na tela, é um software tão antigo que na época que eu baixei ele pela primeira vez no computador, a primeira vez, não tem importância, Mel, a primeira vez que eu baixei esse programinha no meu computador, sabe o que aconteceu? A internet era discada. Vocês nem tinham nascido, tá? Esse não é o melhor programa de matemática, tá?
mas ele é talvez o melhor, o programa mais fácil de entender. Espera aí que eu vou ter que compartilhar a tela inteira, porque não está aparecendo um negócio aqui. Tá? Não está aparecendo um negócio que precisa aparecer. Esse programa chama Poly. Esse programa deve ser de 1997, mais ou menos assim. Tá? Não é um programa muito antigo. Tá? Muito antigo. E ele é fácil de entender. Tem melhores? Com certeza. Só que é difícil de usar e eu não quero... eu não vou fazer uma coisa complicada. Ele é antiquíssimo. Ele é mais antigo do que a Bruxa do 71, nem tanto. Tá? Nossa, então, deve ser mesmo, porque olha... Então vamos lá. Olha aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo a tela inteira? Ó, então, sim, aqui está mostrando sólidos de Platão. Olha ele aqui. Tá vendo? Eu girar ele. Olha que fofinho. Eu levava meus alunos na sala de vídeo ou pegava um data show emprestado na prefeitura para mostrar esse programinha para eles. Ó. Então, eu consigo fazer ele mais maciço também, se eu quiser. Eu consigo também fazer a planificação dele ou esse negócio aqui que eu não vou arriscar explicar para vocês. Mas se eu quiser, eu posso fazer o striptease dele. Ó. Quer ver? Vamos lá. Striptease. Entenderam? Que eu posso abrir ele assim é mais legal. Ó. Tô fazendo strip. Deixa eu pôr na posição. Vamos fazer um strip dele. Certo? Entendeu? Olha o nude do... Aqui tem Platonic Solid. Tá vendo Platonic Solid? Aí vamos lá. Cubo. Vocês conhecem o cubo. Tá? Vocês conhecem um octaedro, que eu acabei de falar. Ele é um poliedro de Platão. Olha o striptease dele, como que ele fica. Deixa eu pôr assim que é mais fácil. O octaedro, tá? Ele é composto de 8 triângulos. O dodecaedro, tá? O dodecaedro, que é composto de 12 pentágonos, tá? E o icosaedro, quem está fazendo no Olimpimate deu uma questão super tanker de icosaedro. Tem um dado nesse formato. Eu tenho uns dados nesse formato. É que eu não peguei, tá lá em cima. Eu tenho dado nesse formato. Eu preciso pegar para vocês e mostrar também uns instrumentos de medida. Essas aulas estão ficando muito pobres. Eu tenho uns dados nesse formato aqui. Tá? Eu tenho os instrumentos de medida ali e eu tenho também os dados de RPG. Tá? Então, tem dados nesse formato. Olha ali. Certo? E as faces opostas somam 21. Esse é o icosaedro, composto por 20. Mas existe também os sólidos arquimedianos. Sabe aquelas bolas que eu estava mostrando? Olha ele aqui, ó. Olha que fofinho. Tá vendo? Olha aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aquele na tela, esse aqui, ó? Esse aqui é olha o nome dele, ó. Tetraedro truncado. Por quê? É um tronco de tetraedro. Eu pego o tetraedro e eu faço um corte em cada ponta. Entendeu? Você pega um tetraedro e faz um corte. Por que ele é um sólido arquimediano? Porque ele é composto apenas de polígonos regulares e de todos os vértices sai a mesma quantidade de aresta. Existem 13, só 13. Ó. O cubo octaedro é outro. E um bem famoso aqui é o icosaedro truncado. Cadê? Aqui. Esse é bem conhecido. A bola de futebol. Sim, ela é um sólido arquimediano, porque de todos os vértices sai a mesma quantidade de aresta. Não basta, tá? Sai a mesma quantidade, tem que estar na mesma ordem, tá? 2 hexágonos e 1 pentágono em todos os vértices. Então, por isso que é um poliedro arquimediano. São só esses, ó. Esse aqui é o icosidodecaedro snub, feito a esnubificação desse icosidodecaedro. Você pega o icosidodecaedro, afasta ele e vira o esnubificado. Ó. Isso aqui é um dodecaedro truncado, tá? Eu tenho até umas formas que mostra a bola de futebol, tá? Eu falei que era bola de futebol, pessoal. Até cantei a musiquinha de seleção. Como é que forma a bola de futebol? Eu pego um sólido, eu precisava mostrar para vocês. Eu pego um icosaedro e eu corto uma pontinha em cada vértice aqui.
cortando um pontinho em cada vértice, eu tenho os sólidos de Platão. Mas dá uma olhada aqui. Eu também tenho os prismas. Olha os prismas aqui, ó. Prisma triangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, prisma octogonal, prisma decagonal e eu não contei para vocês, mas existe essa figura, que é o antiprisma. Tá vendo? Vamos mostrar o antiprisma com mais lado, ó. Vê se você consegue entender o que é um antiprisma. O antiprisma é uma figura muito interessante também, certo? Olha um antiprisma hexagonal. Deu para entender o que é um antiprisma? Tá? Um antiprisma octogonal, um antiprisma decagonal. Um pandeiro. Um pandeiro, mas vocês entenderam a lógica do antiprisma, tá? Aí vem uma outra família chamada sólido de Johnson. Novas Sólido famílias. de Johnson é formado só por polígonos regulares, só que as composições dos vértices são diferentes. Olha aqui, ó. Nesse vértice tem quatro triângulos. Nesse vértice aqui tem 2 triângulos e um quadrado. Tem vários, olha, tá vendo? Tem uma quantidade gigante. Que São isso? só 92. Eu quero escrever um livro explicando os 92, tá? Então são 92. O Johnson descobriu todos, depois provaram que existe só 92 mesmo. Dá para provar que não tem nenhum além desses. Tá vendo? E todos eles têm um nome, ó. Esse é o J92. Tem um nome. Esse é uma esberorrotunda triangular. Tem umas que eu não sei de cor, tem outras que são mais... Ó, essa aqui chama metabidiminuído, um icosaedro metabidiminuído, tá? É um icosaedro metabidiminuído. Tem toda uma explicação de... Ó, esse aqui é um dodecaedro triaumentado, tá? Não tem todo o nome, ó. Esse daqui é um dodecaedro parabiaumentado. Então, eu pensei em fazer um livro disso aqui. Tem os sólidos de Catalan, que são os duais daquele, ó. Esse é o tetraedro triax. Esses são os duais dos sólidos arquimedianos, tá? Isso aqui é o icosaedro triax. Isso aqui é o hexacontaedro pentagonal, tá? Isso aqui é o dual da bola de futebol, tá? O dual da bola de futebol é isso aqui. Existe também as dipirâmides ou deltoedros. Existem outros que nem estão aqui, tá? Olha. E existe as geodésicas ou domos. Já ouviu falar no domo? Under the dome é uma geodésica. Essa está muito feia. Vamos ver uma bonita. Ó, uma geodésica. Tá vendo? Não, existem infinitos. Você é um sólido, Rita. Você não é um sólido? Você é um sólido. A Rita é 3D. Tá? Eu preciso dar uma aula melhor pegando as formas, que eu tenho um monte aqui em casa. Eu tenho uma caixinha com os dados, tá? Eu tenho figura. Eu ia fazer uma outra piada que os alunos sempre perguntam sobre dado, quando a gente tem eles. Então, eu não vou fazer, porque tem menores de 99 anos aí. Voltei. Olhem aqui. Como é que eu paro a apresentação? Como é que eu paro a apresentação, meu Deus? Não vai dar tempo. Parar a apresentação. Vocês estão me acompanhando? Olha o que eu tenho aqui. Para ensinar para os alunos, olha. Isso aqui é um prisma triangular. Tá vendo? Então eu tenho todos. Dá uma olhada no que eu mostro para os alunos. Você concorda que isso aqui é um icosaedro? Concorda que é um icosaedro? Dá uma olhada. Não é uma bola de futebol. É um icosaedro. Vocês estão enxergando? Só que tá vendo esse negócio aqui colorido? Esse negócio colorido, se eu cortar ele, ela vira isso aqui, ó. Só que essa aqui tá amassada. Vira uma bola de futebol. Mas vocês entenderam a ideia da bola de futebol? A bola de futebol é simplesmente um icosaedro com as pontas cortadas. Por isso que é o icosaedro truncado.
esse exemplo aqui vai ser mais fácil de entender. Concorda que isso aqui é um tetraedro? Concorda que isso aqui é um tetraedro? Tetraedro, aquele mais bostinho que tem, que cai na prova, cai nos vestibulares, nas Olimpíadas do nível 1. Agora, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é um tetraedro truncado. Tá vendo? Se eu pegar e truncar, vira isso, ó. Muito legal essas formas, não é? Mandei meus alunos fazer. Olha aqui, ó. Eu tenho os moldes, se alguém quiser, a gente pode até fazer. Ó. E tem vários para explicar os arquimedianos. Só que eu tenho que procurar aqui porque não está organizado. Eu não pensei, dá uma olhada. É o octaedro truncado, olha. Tá vendo? Aqui gera o octaedro truncado. A gente podia combinar de vocês fazer isso aí e fazer. Olha o octaedro truncado aqui. Tá vendo? Certo? Entende a ideia? Eu devia ter mostrado isso desde o começo da aula para falar do número de vértices, face, aresta, fiquei com preguiça. Eu tenho outras coisas legais também. Instrumento de medida, eu costumo mostrar os instrumentos de medida para o aluno. Eu vou perguntando os instrumentos de medida e vou mostrando. Olha, eu tenho um método carpinteiro aqui. Não só isso, eu tenho essa régua meu avô tem. Então, eu tenho todos. Eu tenho até aquele odômetro de carro, sabe? Os alunos falam, duvido que o senhor tem tudo. Eu mostro o odômetro de carro. Tá vendo isso aqui, ó? Balas. Só que tá vencido, tá? Vamos ver. Vence, validade, abril de 96. Olha aqui, ó. Tá vendo a validade? Abril de 96. Mas não tem bala aqui. Não tem bala aqui. Se tivesse, já era. Tá? Então, veja. Olha aqui. Roubaram meus dados. Olha esse dado aqui. Esse é um dado dodecaédrico. Tá vendo? Esse dado chama D12. A soma das faces opostas dele sempre é 6. Então, sempre é 13. Então, dá para jogar um dado e sair 7, se for esse dado. Eu tenho também um dado octaédrico, só que roubaram meus dados. Eu ia mostrando para os alunos, tem uns filhos de uma puta que roubam. Tá? Então, olha esse dado aqui. Tá vendo? Roubaram o meu icosaedro. Olha o octaedro aqui. Eu vou comprar mais, eu vou comprar os que roubaram. Olha o cubo. E tem até o dado tetraédrico. O dado tetraédrico é ótimo para português. Sabe como é que português joga dado? Eu juro que eu vi um vídeo em Portugal. Os caras jogam o dado assim. O que você faz? Você olha o número que está em cima, não é? Você não olha o número que está em cima no dado quando você joga? Sabe o que o português faz? Ele pega e olha o que saiu aqui embaixo. Certo? Ele pega e olha. 2. Certo? Então, eu assisti um vídeo em português, o cara, vamos ver o número que saiu. 2. Tá, para você roubar no jogo. Não, eu sou português, então falo português. Então, eu sou descendente. Então, veja. Eu vou jogar um dado agora. Esse dado aqui. Dá uma olhada aonde que estão escritos os números. Estão escritos na ponta, porque esse aqui não tem jeito. Ó. O número fica aqui em cima. Porque não tem um lado que cai para cima. Porque ele não vai cair assim, né? Certo? O tetraedro. Ele não tem face oposta. Tá? Então tem bastante coisa. Agora, eu estava lá eu andando pela cidade lá do Vitor Orlando, que hoje não veio. Tem gente que ainda não se identificou no chat. Bruna Romig precisa registrar a presença. A Maria Clara precisa registrar a presença no chat. Então, veja, estava eu numa feira de São Pedro da União e vi essa porcaria aqui por R$40. Eu não acho isso um enfeite bonito, mas é incrível a geometria. Vocês estão vendo? Olha essa figura. Tá dando para enxergar? Eu paguei R$40 nisso. E esse era o pequeno. Dá tristeza?
Rio Grande, quantos reais? Mas isso daqui é incrível. Isso daqui é um poliedro que eu chamo de poliedro São Pedro da União, mas ele é um poliedro estrelado e dá uma olhada em cada face aqui. Cada face aqui é um losango, tá? E é um losango de Penrose. O cara conseguiu, sem saber geometria, fazer um poliedro estrelado com, esse aqui é não convexo, usando losangos de Penrose. Pessoal, vi que muita gente entrou 5 horas, vocês têm que ficar atentos ao que eu publico no grupo. Desde segunda, eu estou avisando para vocês virem a aula mais cedo. Oi, Larinha. Oi, meu amor. Então, eu estou avisando que a aula ia ser às 3h30, ok? Ok? O que você está falando aí, Renan? Renan, mas a mãe aprova o casal. Ela falou que ela acha o Renan um bom menino. Ela é minha colega. Ela falou, não, eu acho o Renan um bom menino. Então, como tem a aprovação da sogra, tá bom. Certo? Não tem importância. A mãe da Aureliana também te aprova, viu, Bruno? O problema é que a Aureliana não aprova. Entendeu? Agora a mãe aprova. Entendeu? Aí esse é o problema. Entendeu? A mãe da Aureliana fala, não, tudo bem. Tô brincando, viu, Bruno? Tô brincando. Eu não sei o que a Aureliana aprova, não, mas a Aureliana anda meio popular, tá? Bom, amanhã não vai ser mais cedo, não, pessoal. Só hoje, por causa do BMAP. Vamos agora passar para outra aula, tá? Eu vou passar agora para outro assunto. Foi maravilhoso esse assunto.